Eric, Ivan, Daniela, Lorena, Daniele. Boa tarde a todos, pessoal. Nós vamos hoje continuar nossa aula a partir do tópico passado, quando nós falávamos de classificação das normas constitucionais. Lembram da aula de quinta-feira? Nós falávamos sobre, vou escrever aqui, ó, para ficar o tópico, classificação das normas ACIF. Classificação das normas constitucionais. Vamos retomar esse tópico. Na aula passada, nós falávamos sobre os primeiros critérios de classificação, o que eles significariam. Nós dávamos características das normas chamadas de normas plenas. Então, vamos evoluir na retomada disso, tá bom? E como é que elas seriam e como é que elas podem ser identificadas, algumas ressalvas em uma ou outra norma ali, mas para a gente criar uma linha de raciocínio, tá bom? Então, vamos lá. As normas constitucionais, elas podem ser classificadas em 3 grandes grupos. Elas serão normas plenas, normas contidas ou normas limitadas. Pois bem, normas plenas, contidas e limitadas. Guardar isso, bem tranquilo, o que seria uma norma plena, o que será uma norma contida, o que será uma norma limitada. Interessante que teremos uma atenção maior quando falarmos das normas limitadas. Por um motivo muito simples. As normas limitadas, por precisarem de uma lei futura, e aí eu estou antecipando o que elas são, por precisarem de uma lei futura, a inexistência dessa lei futura, que obrigaria o legislador infraconstitucional, boa tarde, Matheus, que obrigaria o legislador infraconstitucional a construir essa norma, na inexistência dessa norma, nós vamos ter 2 medidas que nos salvaguardariam. Uma delas é o mandado de injunção, a outra, a de impor omissão. Mandado de injunção e a de impor omissão. Vamos relembrar aqui as características, portanto, de cada uma delas, para nós chegarmos às normas classificadas como normas limitadas. Normas plenas, primeiro momento. Quais são as características das normas plenas? Elas são autoaplicáveis, elas são autoexecutáveis, elas são normas imediatas, são normas diretas e são normas integrais. Vamos relembrar aqui, pessoal, foi o final da aula passada, o que significaria cada uma delas. Quando eu digo assim, olha, as normas são autoaplicáveis, autoexecutáveis, significa dizer que para que uma vez que a Constituição nova seja publicada, a partir do ingresso de uma nova Constituição, a norma chamada de plena, aquele artigo, portanto, da Constituição, que tem as características de ser pleno, ele vai produzir todos os efeitos com a simples entrada em vigor de um novo texto constitucional. Entrou em vigor um novo texto constitucional, a norma chamada de plena, ela já produzirá todos os seus efeitos. Por isso, norma plena. E temos vários exemplos. O exemplo de última aula foi a menção à chamada dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana sugere exatamente isso. Uma vez que a norma ingresse, que a Constituição nova ingresse no ordenamento jurídico, a norma plena ela já produzirá todos os seus efeitos. Portanto, autoaplicável e autoexecutável, desnecessária a existência de uma lei futura, regulamentando ou dizendo como você vai usufruir o direito que é visto ou consagrado como um direito pleno. Um artigo da Constituição que seja visto como norma plena. Compreenderam isso? Então, a norma plena, ela é autoaplicável, a sua razão de existir se nutre
dela mesma. Ela é autoexecutável. A sua executoriedade, ela não necessita de nenhuma norma integradora futura. Não necessita de nenhuma norma integradora futura. Então, deixar isso bem claro para vocês, tá bom, gente? Norma plena, auto-aplicável, auto-executável. Ponto. Agora, 3 outras características aí, elas andam de mãos dadas. As normas plenas, elas são normas diretas, elas são integrais e elas são imediatas. O seu exercício será visto como direto porque entre você e o que foi dito pela Constituição, de maneira muito direta, sem necessidade de representatividade, você usufrui da norma chamada norma plena. Eu queria que você, tudo que eu estivesse falando, você imaginasse sempre o exemplo dignidade da pessoa humana. Porque a dignidade da pessoa humana não precisa de nenhuma norma nos dizendo como é que nós vamos usufruir de nossa dignidade. Não há possibilidade dela ser reduzida em sua força. Ninguém vai criar uma lei futura dizendo que a norma plena, exemplo, dignidade da pessoa humana, poderá ter a sua razão de existir minimizada ou reduzida. Compreenderam, pessoal? E, por fim, ela é também, nas suas duas últimas características, ela é imediata, não tem uma mediação, contrário, ela é imediata e ela é também integral, no sentido que você não... Eu vou ser um pouco mais chulo, viu? Um pouco mais superficial. Se eu digo que a norma é integral, você não tem como tirar um pedacinho dela. Ela já basta em si mesma, ela já está integralizada, ela já está perfectibilizada, perfeita, não podendo vir uma lei para diminuir a sua força de existência. Uma curiosidade é que Maria Helena Diniz, ela pega a norma plena e dá algumas... como se ela criasse uma nova visão da norma plena. Ela diz o seguinte, que a norma plena é uma norma que, se ela for vista como cláusula pétrea, ela poderia ser norma absoluta. Vou colocar essa observação aqui, ó. A norma plena, ela pode evoluir para uma norma absoluta. E o que seria a norma absoluta? Seriam, por exemplo, as cláusulas pétreas. Ó. As cláusulas pétreas seriam vistas aí como normas absolutas. Por exemplo, o artigo 2º da Constituição. O artigo 2º da Constituição diz: são poderes harmônicos e independentes entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Observe, executivo, legislativo, são poderes harmônicos e independentes entre si. O executivo, legislativo e judiciário. O simples fato de fazer essa menção, dizerem que são harmônicos e independentes, e que terão uma aplicação auto-executável, auto-aplicável, diretas, imediatas e integrais. Mencionar essa cláusula é ainda também dizer o seguinte, ó, no caso específico do artigo 2º, não pode vir uma emenda constitucional para abolir a norma vista como norma plena. Essa norma plena, que não pode passar por uma tendência de abolição, Maria Helena Diniz, ela diria que seria uma norma chamada de absoluta. Voltar só um pouquinho, Lara pergunta, poderia repetir a explicação sobre a norma plena ser direta? Sim. Olha, Lara, a norma que é vista como direta, eu vou lhe dar um exemplo talvez um pouco melhor. Imagina o seguinte, o artigo 1º da Constituição, parágrafo único, artigo 1º, parágrafo único, diz assim: todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por representantes eleitos, direta ou indiretamente. Então, todo poder será exercido de maneira direta ou indireta, indireta por representantes eleitos. Inclusive,
Quando alguém pergunta assim, ó, como é que o povo exerce o poder de forma direta? Nós temos, inclusive, 3 manifestações de exercício direto do poder pelo povo. Elas estão no artigo 14 da Constituição e disse assim, ó, que o poder, a soberania popular, será exercida mediante sufrágio universal e por plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, isso é o exercício direto do poder. Um exemplo ainda para ficar mais claro. Se nós tivermos um projeto de lei muito bacana em nossas cabecinhas, e esse projeto de lei, que nós aí ponderemos, se quisermos que esse projeto vire lei, teremos que pedir para que deputados apresentem esse projeto na Câmara dos Deputados, possa ser aprovado, e uma vez aprovado, passe para o Senado, uma vez aprovado lá, sanção e veto do presidente da República para que possa transformar em lei. Então, numa apresentação direta, você não vai precisar de deputados criando o projeto ou apresentando o projeto. Numa representatividade direta, o povo pega o projeto já pronto e leva para a Câmara dos Deputados, para que lá seja discutido, aprovado, se for o caso, e remetido ao Senado Federal, já que o sistema ele é bicameral. Então, numa relação direta, você não tem, para executar, você não tem os intermediários. Então, está muito aproximado do conceito de imediato, já que mediar significa que eu precisaria de uma lei. Na mediação, eu preciso de uma lei. Pois bem, essas são características das normas plenas. Agora, o que diferencia norma plena de norma contida? Normas plenas e normas contidas. Em regra, a norma contida é idêntica à norma plena, com uma pequena distinção, a de que a norma contida, vou colocar aqui, ó, poderá sofrer uma redução de sua força. É o que nos vai diferenciar norma plena de norma contida. A norma contida poderá, quando eu coloco assim, em caixa alta, a expressão, o verbo poderá, porque nós não temos a certeza, a convicção de que ocorrerá uma redução do mandamento constitucional. A Constituição nos dá um direito, e uma vez que tenhamos esse direito consagrado constitucionalmente, você exerce com muita, vou usar a expressão, ó, com muita plenitude a norma contida. Mas se surgir uma lei futura reduzindo a força dessa norma, então você terá uma norma ali que nós diremos ser uma norma de caráter restringível, reduzível, uma norma não integralizadora. Então, nós diremos que a norma contida, a única diferença em relação à norma plena é que ela pode sofrer uma redução. Então, se ela pode sofrer uma redução, a norma contida ela é não integral. Não integral porque ela pode sofrer a influência ou a incidência do legislador infraconstitucional. O melhor exemplo disso também está no artigo 5º. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações ou as determinações, as obrigações que a lei trouxer. Ô, Paulo, e se não existir uma lei limitando ou reduzindo esse artigo em relação a qualquer trabalho, ofício ou profissão, aí o indivíduo ele vai exercer plenamente. No dia que surgir a lei que reduza, que diminua a força ou a extensão da norma, aí, infelizmente ou felizmente, eu não poderei mais exercer tão livremente aquele trabalho, ofício ou profissão. Então, as normas contidas, elas necessitam de uma lei futura,
elas podem sofrer a incidência de uma lei futura que lhes reduza a sua força. Isso é a norma contida. Bem, normas plenas e normas contidas, elas são muito parecidas, o que diferencia uma da outra é o fato da norma contida ser não integral. Ô, Paulo, é auto-aplicável? É, pô. É auto-executável? Sim. É uma norma imediata? É imediata. É direta? É direta. Agora, pode, o legislador, o Congresso Nacional, pode criar uma lei futura, pode, e aí irá reduzir ou restringir a força da norma. Então, essa ideia de contida pode sofrer uma contenção. Então, conter tá muito intensa a norma e eu posso fazer uma contenção dela. Diferente da norma limitada, que não é um cavalo a galope que pode ser refreado. Então, escute bem essa metáfora. Enquanto a norma contida é um cavalo desembestado que pode ser contido, refreado, pode sofrer uma contenção, a norma limitada é o cavalo que não saiu do lugar. É o cavalo que precisa de um impulsionamento, precisa de uma suplementação, precisa de algo a mais para passar a produzir os seus efeitos. Para ser integral, para ser aplicada, para ser executada. Olha os termos, gente, que eu estou usando. Para ser aplicada, para ser executada, para ser usufruída. Então, essa norma, ela é limitada, porque ela necessita da lei futura. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Então, observem, a norma limitada, ela precisa de uma lei ulterior. Precisa de uma lei ulterior, uma lei futura, que lhes desenvolva a aplicabilidade. Aí vamos lá, me permitam fazer algumas perguntas, alguns questionamentos nessa linha, para ver se você entendeu até aí. Para ver se você entendeu a construção até aí. Observem bem. A norma limitada precisa de uma lei ulterior, futura. Beleza? Se me permitam agora o questionamento. A norma limitada, ela possui eficácia jurídica? A norma limitada possui eficácia? A pergunta que aí faço para vocês. A norma limitada possui eficácia? O que é que vocês acham? Se eu encostar a porta de minha sala. Pronto. Aí eu tenho Cláudia e Matheus. Vamos lá. Como assim possuir ou não eficácia? Se a gente acredita que eu tenho um direito constitucional e o direito, por exemplo, de licença paternidade. E lembre-se que a licença paternidade ela vem regulada na DCT, mas, portanto, de maneira provisória. A DCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Enquanto não surgir a lei integralizadora, você usufrui apenas de maneira provisória em 5 dias. O servidor público civil, servidor público militar não, o servidor público civil tem o direito de greve nos termos da lei,
Essa lei até hoje não existe. Regulamentando o direito de greve do servidor público civil. Lembrar que o servidor público militar ele não tem o direito de greve. E ele também não tem o direito de sindicalização. Ele tem o direito de livre associação. Servidor civil, ele pode sindicalizar-se. Ele pode também se associar. O militar, não. O militar ele não pode participar de sindicatos, mas ele pode participar de associações. Militares que fazem movimentos paredistas, paradas nos seus serviços, movimentos chamados de paredistas ou grevistas, eles praticam, na verdade, motim. Ficam amotinados. Aí você pode ter outras discussões, para além do que está a partir do artigo 142 da Constituição Federal, em que você faria uma aplicação extensiva, em que se o policial recebe um salário muito baixo, isso atingiria a dignidade da pessoa humana, e a partir da ofensa à dignidade da pessoa humana, ele poderia fazer o exercício do direito de greve e tal, mas aí a gente começa a entrar numa linha de interpretações, sempre para além do que está escrito. Muitas vezes nós vamos desembocar no ativismo judicial e, quem sabe, até mesmo numa mutação constitucional. Mas observe, eu tenho um direito constitucional, não consigo usufruí-lo. Então, qual é a eficácia da norma limitada? Se eu tenho um direito que a Constituição me dá, eu não usufruo do meu direito porque eu não tenho a lei. Qual é a eficácia existente aí? Que eficácia seria essa? Se é que existe. Se quiser abrir o áudio também para falar, pode, viu? Ó, Bianca, eu vou tomar... Me explique melhor, de você não perder esse direito. Como assim não perder esse direito? O que seria essa eficácia? Eu vou até ajudar. Eu concordo com o que me respondeu de antes. Ó, eu tenho eficácia, sim. Que eficácia é essa? Eficácia jurídica, não é eficácia social. Aí nós temos dois tipos de eficácia. Mas como assim como Bianca escreve, de não perder o direito? Que eficácia seria essa? O que seria isso? A Constituição me consagra um direito. Eu não consigo usufruir, a norma ainda tem eficácia? Tem eficácia jurídica. Na medida em que essa norma, essa norma jurídica, ela poderá ser usada numa ação judicial futura para obrigar ao Congresso Nacional ou ao Executivo a dar o meu direito. Obrigar o Executivo a respeitar o gozo do meu direito. Eu entro com um mandado de injunção e digo, olha, eu tenho direito à licença paternidade, só que eu não consigo usufruir 30 dias de licença paternidade porque não existe uma lei. Então, eu uso a norma constitucional que me garante a licença paternidade e eu a uso em uma ação judicial, dizendo assim, olha, eu tenho um direito, está na Constituição. Se eu não estou usufruindo, a culpa não é minha. É de quem deveria fazer a lei e não fez. E, portanto, já que eu não tenho a usufruição do meu direito, eu estou pegando a referência constitucional, estou entrando com mandado de injunção e eu quero que a sentença garanta o exercício do meu direito. Também, perfeito, Bianca. Ela faria, a norma de eficácia limitada, o bloqueio da construção de uma lei que subtraísse ou tirasse o meu direito. Excelente, Bianca. Mas ainda posso ir para uma outra linha também, viu? Nós temos algumas normas que são curiosas no texto constitucional, alguns artigos, algumas emendas que são curiosos no texto constitucional. Eu quero ver quem aqui me diz
como eu chamaria um determinado tipo de artigo? Vamos imaginar o seguinte. Nós tivemos emendas constitucionais muito recentes, a 106, 107, que se refere aos momentos de pandemia. Uma dessas emendas vai dizer o seguinte, ó, as eleições seriam realizadas em outubro serão adiadas. As eleições deste ano, que seriam realizadas em outubro, elas serão adiadas em decorrência da pandemia. Tivemos que criar uma emenda constitucional para alterar o que está escrito, o que está pensado. Tivemos que criar uma emenda constitucional para alterar isso. Por quê? Porque a Constituição diz que as eleições para o Executivo, elas serão realizadas no ano anterior ao término do mandato vigente. Então, se o mandato termina em 1º de janeiro de 2021, as eleições têm que ser realizadas em 2020. Então, as eleições serão realizadas no ano anterior ao término do mandato. O mandato termina em 1º de janeiro do ano seguinte. Então, nesse ano, 2020, eu faço 2021, as eleições seguintes, o mandato seguinte, 2020, eu realizo uma nova eleição. Que mês? Em outubro. E teremos a possibilidade ou não de 2 turnos de votação. Haverá segundo turno se nenhum dos candidatos obtiver a maioria dos votos válidos, a maioria absoluta dos votos válidos, não considerados os votos brancos e os votos nulos. Pois bem. Mas eu tive que alterar para esse ano a realização das eleições. A data de previsão da realização das eleições em decorrência de um momento de pandemia. Pois bem. Só que o adiamento foi para essa eleição. Significa dizer que eu vou usar essa mesma emenda constitucional daqui a 4 anos? Não. O texto constitucional emendado foi para agora. Então, eu não uso mais esse artigo constitucional que foi emendado, a emenda, para as próximas eleições. Só foram para essa. Diante da calamidade pública, momento de pandemia, adiamento das eleições. Escute agora. Um artigo constitucional que eu só uso uma única vez, como é que eu denomino ou qualifico esse artigo? Calma. Antes de me dar a resposta, eu vou ainda a uma outra pergunta. A mesma pergunta com outro exemplo. Imagina o seguinte. A Constituição de 88, quando promulgada em 5 de outubro, ela previu, em seu texto, que 5 anos após a promulgação, haveria uma grande revisão de todo o texto constitucional. Então, o próprio texto constitucional, na sua ADCTs, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, previu que a Constituição, toda ela seria revisada em 1993. Então, olha o texto constitucional, viu? Escute. A Constituição será revisada uma vez 5 anos após a sua promulgação. A Constituição será revisada 5 anos após a sua promulgação. Ponto. Não disse de 5 em 5 anos. Não disse a cada 5 anos. Disse o seguinte, a Constituição será revisada 5 anos após a sua promulgação. Um outro exemplo, então, de que eu não vou ter novas revisões. Nós não vamos revisar novamente a Constituição. Tivemos uma única revisão. Então, eu não aplico mais esse artigo. Então, eu pergunto, artigos constitucionais em que o seu conteúdo não mais será aplicado, como é que eu chamo a esse artigo constitucional? Como é que eu classifico esse tipo de norma constitucional? Meus coleguinhas?
Como é que eu qualifico esse artigo constitucional? Ei, meus colegas, eu vou dar 0,3, vou até colocar aqui, ó, 0,3 para quem me disser. 0,3 para quem me disser. Como é que eu classifico esse tipo de artigo constitucional? Tô bondoso, vou aumentar mais um bocadinho. Deixa eu ver se alguém já me respondeu. Vou aumentar mais um bocadinho. Ó, 0,4. 0,4 para quem me der essa resposta. Como é que eu qualifico esse artigo constitucional? E aí, meus colegas? Muito orgulhosos. Em relação ao poder constituinte derivado do revisor, eu ia falar normas exauridas. Não vai falar mais, Cláudia? Desistiu. Se eu desistência, eu ia falar e aí desistiu. Não sei. Tá falando ou tá desistindo? Não o quê? Deixa aí. Eu concordo, Cláudia. Eu vou lhe dar 0,4. Aliás, não, peraí. Dar-te-ei 0,4. Não, Matheus. Eu vou concordar ainda com Cláudia. É uma norma exaurida. Explica aí para mim, se não for muito tímida, Cláudia. Pode abrir o áudio, não vou pedir para abrir a câmera, não, porque a câmera, normalmente, a gente está, nesses momentos de pandemia, nós estamos assistindo as aulas dentro de uma grande liberalidade, né? Estética, de qualquer jeito e tal. Então, para ainda preservá-los, pode falar, se quiser, abrir o áudio. O que é uma norma exaurida? Repete aí, fala aí para mim. E ainda vou adiante para fechar o 0,4 com chave de ouro, Cláudia. A norma exaurida, se ela é exaurida, ela está esgotada. Esgotada porque ela já foi aplicada, não aplica mais. Por isso que eu vou concordar com você. Essa norma exaurida ainda tem eficácia? Norma. Ops, escrevi aqui direitinho. Norma exaurida ainda possui eficácia? Menina Cláudia. E aí você explica para mim, para fechar com chave de ouro. Pode, Cláudia. Claro. Pode digitar. Essa norma ainda possui eficácia? Enquanto Cláudia digita, Cláudia é da turma de Lavínia ou de Paula? Por um motivo. Vou pedir para as líderes respectivas, o aluno que for de sua turma, você colocar ali o nomezinho, turma de Paula, pronto. Paulinha, pega aí o nome de sua colega para poder me passar, para após a V1 a gente colocar essa pontuação extraordinária. O que é a norma exaurida? Então vamos lá, passo a passo, né? Terminou, menina Cláudia? Aí a pressão no juízo da menina. Observem. As normas exauridas são aquelas que têm aplicabilidade delimitada e que se exaure com seu cumprimento, como poder constituinte reformador da DCT. Os efeitos da norma encontram-se extintos. Então, vamos lá. Ó, Cláudia, a gente tem que ter um seríssimo cuidado com a expressão última aí, viu? Os efeitos da norma encontram-se extintos. Pausa. Ó, se você... Isso, por isso que a gente tem show de bola. Efeitos e não eficácia. Perfeito. Por isso que a gente tem que ter um grandíssimo cuidado. Você tirou aqui as palavras, ó, que iam ser proferidas. Foi ligeira. Observe qual o efeito imediato da norma. Vamos dizer o seguinte, ó, dali a 5 anos a Constituição tem que ser revisada.
Pô, foi revisado, foi 93, um exemplo. O outro, ó, as eleições desse ano serão adiadas. Pô, as eleições serão realizadas, passaremos por esse adiamento, ano seguinte, essa emenda constitucional, ó, já a emenda constitucional que fez essa alteração já não terá mais o efeito imediato. Só que continua produzindo eficácia jurídica. Então vamos lá. Qual é a eficácia ainda que possui esse tipo de norma? Vamos escrever aqui, né, para a gente não se perder. Observe, norma de eficácia exaurida ou norma esvaziada. São sinônimos, viu, gente? A norma de eficácia exaurida ou norma esvaziada. Justamente para dar essa ideia de que se ela foi exaurida, se ela foi esvaziada, é porque ela não está produzindo os efeitos imediatos, porque ela já produziu, já foi passado isso. Agora, gente, quando eu digo que a norma, ela ainda possui uma eficácia jurídica, eficácia, vou escrever aqui, ó, eficácia jurídica, significa dizer que essas normas, pessoal, normas de eficácia exaurida, elas ainda servem dentro do universo jurídico, por exemplo, como parâmetro de interpretação. Como assim? Se for escrita uma Constituição Estadual aqui, ou se forem escritas leis complementares ordinárias, a gente verifica a compatibilidade dessas leis diante aquele artigo da Constituição, que mesmo que não esteja produzindo efeitos no seu dia a dia, ali continua existindo como parâmetro de obrigação, de impedimento de construção de uma lei futura que seja contrária àquilo que a Constituição já nos trouxe. Então, a eficácia jurídica continua existindo. Ela não vai produzir mais aqueles efeitos imediatos. Então, as normas exauridas ou esgotadas ou esvaziadas no tempo, elas continuam produzindo eficácia jurídica, ainda que seus efeitos não sejam mais sentidos, já foram os efeitos percebidos lá atrás. Compreenderam, gente? Então, vamos lá, para nos reorganizarmos nas ideias. Eu falava das normas limitadas. Eu repito. O que são as normas? Repetindo tudo nessa organização de ideias. Observe, as normas limitadas, pessoal, elas são não autoaplicáveis, não autoexecutáveis. As normas limitadas, elas são mediatas, elas são não integrais, elas são indiretas, na medida em que elas vão precisar de uma lei futura que lhes desenvolva a eficácia, fazendo com que a norma produza efeitos práticos, sociais, cotidianos. Enquanto essa lei não for criada, nós estaremos diante de uma omissão. Como assim uma omissão? Uma omissão legislativa. O Congresso deve criar a norma, não cria, apesar da Constituição me ter dado direito. Vou repetir. Eu tenho o direito, quem me deu esse direito? A Constituição. Só que o próprio Constituinte, na medida em que me deu o direito, disse que esse direito seria usufruído com base numa regulamentação legal futura. Só que essa lei não foi criada. Enquanto não existir a criação dessa lei, eu terei apenas o direito abstrato. Eu preciso trazer isso para uma realidade concreta. Então, o Constituinte me dá um direito e eu não o usufruo. Só que, para falar de usufruição ou não de direitos, eu criei um parêntesezinho para falarmos de artigos da Constituição que só são aplicados uma única vez, e uma vez que eles sejam aplicados, eles serão esgotados. Compreende? Então, cuidado, porque muita gente confundirá essa norma de eficácia exaurida com normas limitadas, e não são normas limitadas, elas só são aplicadas uma única vez. Em relação ainda à norma limitada, a norma limitada, meus colegas, é uma norma constitucional que padece, sofre diante de uma, vou escrever aqui, ó, omissão
legislativa. Só que eu queria que você tivesse uma cautelazinha executiva. Porque sempre usaremos essa expressão, viu? É muito comum. E isso pode induzir vocês em erro, conduzi-los a um erro. Omissão legislativa, alguns preferem chamar de inércia legislativa, síndrome da inefetividade legislativa, inércia legislativa, inefetividade legislativa, omissão legislativa, são sinônimos para dizer o seguinte: o Congresso tem que criar a lei e não cria. E eu estou sempre dizendo assim, ó, Congresso. E o meu receio é que isso leve vocês a um erro. Como assim? Porque quando se fala assim, ó, não existe a lei. Quando não existe a lei, a quem nós culpamos da inexistência da lei? O mais comum é culparmos o legislativo. O mais comum é culparmos o legislativo. Mas existem situações em que a culpa não está no legislativo, colegas. A culpa estará no executivo. A culpa da não construção da lei estará no executivo. Quem poderia me dizer como é que a culpa incidiria sobre o executivo? Quem poderia me dar essa situação? Quem poderia? 2 segundos só, gente. Só para eu atender minha estagiária, que já entrou aqui 2 ou 3 vezes na minha sala para falar comigo. 2 segundos só, viu? E aí, meus colegas, nenhuma resposta? Puxa vida. A síndrome da inércia legislativa ou da inefetividade legislativa. Quando é que nós teremos essa situação que não será culpa do legislativo e sim do executivo? Meus colegas, a culpa, muitas vezes, da não confecção de uma lei está no executivo quando a iniciativa da lei for do executivo. Vai aí um macetezinho para vocês, viu, gente? É muito comum nós termos os chamados vícios, guarda essas expressões, viu? Vícios de iniciativa. O que é o vício de iniciativa? Quando uma lei deveria ter sido criada, por exemplo, proposta pelo prefeito, e quem propôs foi o vereador. Quando um projeto de lei deveria ter sido apresentado pelo governador e apresentado por um deputado estadual, eu tenho aí um vício de iniciativa. Um macetezinho é, para você saber de quem é a iniciativa de um projeto de lei, você segue uma primeira regra. Normalmente, quando o projeto de lei significa custos, aumento de custos, quando o projeto de lei normalmente significa que o Estado será onerado, que haverá uma
perspectiva de aumento de gastos, essa iniciativa de lei, ela é do executivo, é do prefeito, é do governador, é do presidente da República. Então, quando a gente diz assim, ó, nós estamos diante de uma omissão legislativa. Muitas vezes a omissão legislativa, ela está ocorrendo, mas por culpa do executivo. A omissão legislativa não significa dizer que a omissão é do poder legislativo. A omissão de legislar pode ocorrer como fruto ou do executivo ou do parlamento. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Compreenderam o que eu disse? O vício para apresentar o projeto, o vício para dar o start, dar o primeiro passo, pode ser do parlamento, pode ser do executivo. Então, a omissão legislativa, que fique claro, a omissão legislativa não é só do parlamento. A omissão legislativa significa, ó, existe aqui uma lacuna, não existe a lei. Agora, de quem era a obrigatoriedade de apresentar o projeto de lei? Por que o projeto de lei não foi votado? O que está ocorrendo aqui? Diante dessas circunstâncias, diante dessas situações, é que nós teremos o projeto de lei que deveria ter existido e não existindo, levando a uma relação de omissão. Só que aí eu quero também que vocês estejam atentos para uma outra observação. Escute bem. A Constituição foi publicada em 88. Eu tenho aí, hoje, 32 anos de Constituição, agora em outubro. 32 anos de Constituição. Quando a Constituição foi publicada, e aí eu quero que vocês pensem comigo, quando a Constituição foi publicada, gente, não espere, não dá para você esperar que a Constituição me deu o direito hoje, dali a 2, 3 meses, todas as leis integralizadoras das normas limitadas, falei grego? Todas as normas integralizadoras das normas limitadas seriam construídas em 10 dias, em 20 dias. O que são as normas integralizadoras? São as leis que serão construídas permitindo que você usufrua do seu direito consagrado na Constituição. A lei que vai te dar o direito de garantia à licença paternidade, que vai dar ao servidor público o direito de exercício da greve, que vai quantificar ou caracterizar o trabalho penoso. Perfeito. Que tiram as normas do abstrato e as concretiza. Beleza, Cláudia. As leis que concretizam as normas limitadas. Então, essa norma, eu vou pegar a mesma resposta, a mesma definição que Cláudia trouxe. Entendeu, Ellen? As leis que concretizam as normas limitadas. A norma limitada me dá um direito. Eu só vou usufruir desse direito que me foi dado quando tivermos a norma integralizadora, a lei futura, dizendo como é que eu vou usufruir do meu direito. Só que a Constituição, quando foi publicada em 88, as normas integralizadoras, que vão me dar a possibilidade de usufruir de direitos, elas não seriam criadas em 1 mês ou 2. Então, com 2 anos de Constituição, em 1990, eu não podia chamar o Congresso de omisso. O Congresso omisso, já tem 2 anos de Constituição, não integralizou quase nada. Inclusive, o Congresso Nacional, em 1990, criou aí o Código de Defesa do Consumidor. Uma das organizadoras do Código de Defesa do Consumidor foi a professora Ada Pellegrini Grenover. Um código vanguardista, à frente de sua época, conseguindo prever situações muito curiosas. Muito bacana o Código de Defesa do Consumidor. E imaginem, meus colegas, que criou-se o Código de Defesa do Consumidor numa relação integralizadora com o que dizia o artigo 5º sobre a defesa das relações de consumo, mas muitas outras leis estavam por serem criadas. Contudo, 32 anos depois, aí sim eu posso dizer a cada um de vocês, olha, 32 anos depois, aí o Congresso é omisso. 1 ano, não existe omissão, pô. Vamos lá, vamos
ter um pouco de razoabilidade. É muita coisa para ser criada. Então não dá para você classificar o Congresso Nacional ou o próprio Executivo de omissos, de inertes, de inefetivos, de ineficazes. Não dá, pô, ainda está começando. 32 anos dá. 32 anos depois, não ter muitos dos direitos consagrados constitucionalmente aí sendo efetivados, estamos diante de uma omissão. Então lembre-se que essa omissão ela pode ser fruto de um ato do Executivo ou do Legislativo. Por quê? Porque se o Executivo deveria ter proposto a norma não foi proposta, não há o que ser votado. Então, a omissão legislativa decorre da inexistência de uma proposta. Ô, Paulo, e só o Executivo pode propor? Temos alguns projetos de lei, gente, que são de iniciativa exclusiva. Vocês lembram disso? Iniciativa exclusiva, reservada, iniciativa concorrente, eu acho até que já comentei com vocês. A iniciativa exclusiva significa dizer que somente o Executivo pode fazer proposta sobre aquele assunto. Entenderam? Sobre determinada matéria. E se ele não fez a proposta, paciência, infelizmente estaremos diante de uma omissão. Como é que eu combato a omissão legislativa? Aí eu vou fazer uso de duas possibilidades. Mandado de injunção, e por isso a importância de você estudar classificação das normas constitucionais e normas limitadas. Porque, diante da norma limitada, eu terei, diante da inexistência do meu direito sendo usufruído, eu vou fazer uso de uma lei futura, pô. Desculpa, uma lei futura não, de uma ação futura que venha a integralizar o meu direito, já que eu não tenho uma lei. Para resolver o meu caso real, meu caso concreto, mandar de injunção. E, num outro passo, eu tenho a ADIM por omissão. Omissão. O que seria essa ADIM por omissão e o mandado de injunção? O mandado de injunção resolve o meu caso pessoal, meu conflito aqui vivido. Já em uma ADIM por omissão, os efeitos eles percorrem a toda a coletividade, a toda a sociedade. Pois bem. E aí estaremos diante de um problema. Por quê? Porque, principalmente, no que nós iremos estudar, a ADIM por omissão significa dizer que o Supremo Tribunal Federal, o STF, teria que proclamar ou declarar a omissão legislativa. Estou escrevendo a omissão errada. A omissão legislativa. E quando o Supremo diz que o Congresso está omisso, a pergunta é, e agora? Diante dessa omissão, o que faremos? Se o STF obrigar o Legislativo a fazer a lei, estaremos diante de uma lesão ao artigo 2º da Constituição. O artigo 2º diz que são poderes harmônicos e independentes. Então, um poder não poderia obrigar o outro a atuar, a agir. Pois bem, eu vou fazer uma pergunta, não hoje, no segundo bimestre. Infelizmente, eu sei que muitos vão esquecer o que eu estarei afirmando agora. Eu farei uma pergunta, direi que estará valendo 0,4 e será exatamente sobre isso aqui. Nós vamos estudar uma ADIM por omissão e eu vou perguntar o seguinte. Olha, não tem como o STF obrigar o Legislativo a legislar. Isso, então, levaria a uma pergunta. Pô, então, para que cargas d'água... Para que cargas d'água é antigo? Aqui na Bahia. Para que porra? Para que cargas d'água eu vou ajuizar uma ADIM por omissão? Já que não terei uma sentença com um efeito mais contundente contra o Legislativo. Porque eu posso criar uma relação de obrigatoriedade sobre a administração pública direta e indireta, não sobre necessariamente o poder legislativo.
E eu perguntarei, valendo 0,4 lá na frente, como é que se dará esse efeito de um ADIM por omissão. Perguntarei, valendo 0,4, quais são os efeitos, as situações que envolverão a ADIM por omissão. Já estarei dizendo que ofertarei 0,4 para tal. Pois bem, então, as normas limitadas, esse tópico a gente conclui justamente lembrando que as normas limitadas, nós vamos levar à construção de um ADIM por omissão e de um mandado por injunção. Matheus, é só o STF falar que é só uma ideia. É só o STF. Professor, me tira uma dúvida. No caso, Matheus, não entendi bem a sua ponderação. É só o STF falar que é só uma ideia. Ainda não entendi, não. Professor, me tira uma dúvida. No caso de tributos, existe uma síndrome da inefetividade legislativa? Poxa, excelente pergunta, Cláudia. Inclusive, no ato de tributar, como nós temos vários princípios que norteiam o direito tributário, né? Só para você ter uma noção, a própria Constituição fala de vários desses princípios, o princípio da anterioridade, por exemplo, o princípio da anterioridade, você não pode criar uma tributação aqui e cobrá-la nesse mesmo ano, executá-la nesse mesmo ano, você tem que fazer a projeção disso para o ano seguinte. Você dá o fato gerador agora para o ano seguinte. Contudo, e isso não é assim, ainda que tenhamos na ideia de imposições ou tributações sobre grandes fortunas ou não, mas ponto mais específico, sobre tributos de uma forma mais genérica. Né? Alguns doutrinadores vão acreditar que o Estado, eu vou fazer uma ideia primeiro hermenêutica, viu? Para vocês entenderem. Que o Estado, para efetivar os direitos coletivos, ele precisa de recursos, porque o Estado ele não produz riqueza, essa é a primeira lógica. O Estado não é produtor de riquezas, ele é muito mais um gestor de dinheiro arrecadado a partir de quem produz riqueza. E diante dessa gestão das sobras, das tributações, de forma genérica, né, tributações ou impostos trazidos, nós vamos ter a devolução em serviços para a sociedade. Nasce um princípio, e é o princípio do mínimo possível. Pelo princípio do mínimo possível, o Estado só pode realizar o bem comum de acordo com o que produza de capital. Por exemplo, se temos um tratamento alternativo para câncer, só que esse tratamento alternativo significa dizer que eu tenho que levar o brasileiro para os Estados Unidos com tudo pago, e o custo disso seria de 3 milhões para cada semana de tratamento, então o Estado brasileiro não tem como fazer isso para todo mundo que está, nem para poucos, portanto, que estejam acometidos de câncer. Você tem uma limitação no mínimo possível. O mínimo possível eu vou fazer, mas o além, dado o nosso Estado e a riqueza produzida aqui, a gente não consegue. Entendeu? Então eu precisaria ter sobra de capital com isso. Contudo, para fazer essa criação de riquezas, o aumento de riquezas e devolver isso para a coletividade, eu preciso construir e legislar sobre os tributos. Se eu não tenho essa legislação específica, se eu me mantenho omisso, se eu não tenho uma fonte para arrecadar os recursos, eu vou prejudicar a própria coletividade. Isso criaria uma inconstitucionalidade. O que seria inconstitucionalidade? A inoperância para promover a arrecadação, e essa arrecadação, em última instância, promoveria um grande dano. Assim, deixa eu ver a conclusão aqui, porque assim, quando a competência é concorrente, dá para ignorar a norma federal. Mas se o tributo for da própria União, seria possível um mandado de injunção? A pergunta é, quem seria o autor desse mandado de injunção? Você entendeu, Cláudia? O problema maior é quem é o autor da ação. Porque o mandado de injunção, ele
ele está vinculado a uma redação do artigo 5º. Eu vou verbalizar o artigo 5º para você, ó. Disse assim, que na ausência de uma norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos fundamentais, da soberania e nacionalidade, poder-se-á, ajuizar-se-á o mandado de injunção. Então, quando é que eu uso o mandado de injunção? Sempre que a falta de uma norma regulamentadora inviabilize o exercício de direitos fundamentais. Aí, por analogia, você teria que pensar tributos como uma norma de direito fundamental, que é uma analogia muito distante, seria quase que impossível você fazer isso. E no segundo ponto, se a própria União ela for usar de sua procuradoria para ajuizar um mandado de injunção, lembre-se que o beneficiário o detentor do direito fundamental não é o Estado, não é a União. Então, ela não poderia ser autora desse mandado de injunção, uma analogia. Lembre-se que quem é que ajuiza mandado de injunção? É uma ação personalíssima e somente aquele indivíduo passivo do exercício de direitos fundamentais de maneira imediata. Entendeu o que eu disse? Você vai usar o mandado de injunção em favor de indivíduos ou o indivíduo em causa ou em causa própria ou na contratação de um advogado, já que ele não tem capacidade postulatória, para viabilizar o exercício de seus direitos fundamentais. Na ausência de uma norma regulamentadora, poderá ser feito uso de um mandado de injunção. Compreende? Assim, ó, Cláudia, é teórico. Na prática, se você afastar as teorias e tal, na prática é assim. Você verifica se é um direito fundamental, se você está usufruindo ou não. Se você não consegue usufruir, mandado de injunção. Bem simplista, de maneira bem simplificada, seria essa a linha. Compreende? O fato de você ter trazido a questão de tributos e tal é que dá uma complexidade ideológica, doutrinária. Aí a gente começa a fazer uma série de especulações de possibilidades ou não. Do ponto de vista prático, e vocês serão exigidos do ponto de vista prático, viu? Do ponto de vista prático, regular, um exame de ordem, uma questão prática, uma prova de concurso, é aquilo que muitas vezes é o já pacificado segundo o entendimento do Supremo, é aquilo que já está pacificado dentro do entendimento do STJ. Então você não tem muitas variações doutrinárias, não. Entendeu? Pois bem, e voltando um pouquinho para a gente arrematar aí a questão das normas limitadas, é lembrarmos que essas omissões legislativas, elas serão combatidas por ações específicas, um adim por omissão ou por um mandado de injunção. Uma curiosidade, mandado de injunção é uma lei recente, coisa de 3, 4 anos para cá, pô. No exame de ordem, você tem uma noção, Cláudia e os demais, só caiu o mandado de injunção em 40 provas, 2 vezes, pô. Uma lá atrás, 2007, 2008, ó, 13, 14 anos atrás, e uma em 2016, 2017. E a última que caiu porque a lei de mandado de injunção foi criada em um mês, aí uns 3, 4 meses depois tivemos um exame de ordem, aí colocaram um caso de mandado de injunção. Mas que na prática a gente nem usa. Inclusive, muitas vezes se substituiu a ação de mandado de injunção pela ação de mandado de segurança. Já que nós não tínhamos norma regulamentadora. Olha que coisa curiosa. Fazer uma ressalva. Olha que coisa curiosa, gente. O mandado de injunção é para proteger a nós da ausência de uma lei, da omissão legislativa. Nos proteger de uma omissão legislativa. Isso que é o uso do mandado de injunção. Só que o próprio mandado de injunção não tinha uma lei dizendo como é que você ia usar a ação. Quer dizer, a gente passou quase 30 anos, cerca de 28 anos, sem a lei que ia me dar os caminhos do mandado de injunção, dizer como é que eu ia construir o mandado de injunção. A lei de mandado de segurança ela foi criada em 1951. É a lei 1533. A lei 1533,
ela vigorou, ela é de 1951, vigorou até 2009, agosto de 2009, quando nós tivemos a Lei 12.016, que revogou a Lei de Mandado de Segurança da década de 60, de 50. Já a Lei de Mandado de Injunção, a gente não tinha. Quer dizer, eu tinha que fazer uso de uma ação, eu poderia fazer uso de uma ação, olha que coisa meio louca. Eu poderia fazer uso de uma ação judicial, mandado de injunção, para me proteger de uma omissão legislativa. Aí alguém pergunta, é mesmo? Ô professor, me dá aí a lei de mandado de injunção, porque eu vou usar o mandado de injunção amanhã. Aí eu diria, filho, não tem essa lei ainda, porque o Congresso também foi omisso para criar a lei de mandado de injunção. Passou quase 30 anos para construir essa norma. Compreenderam? Pois bem. E aí agora nós vamos a um terceiro tópico de nosso conteúdo, de ato de revisão. Nós vamos falar um pouco, meus colegas, sobre distribuição de competências. Vou iniciar esse conteúdo com vocês, ó, muito bacana. Distribuição de competências. Isso é bem interessante. Eu vou fazer até uma pergunta antes aqui para ver para senti-los. Você não precisa me responder se não quiser, mas você sabe o que é conteúdo constitucional? O que é conteúdo de toda a Constituição, gente? Essa minha pergunta, apesar de parecer boba, ela é importante para cada um de nós, viu? Toda a Constituição tem um núcleo. O que toda a Constituição, vou pegar aqui a minhazinha, ó, o que todo texto constitucional tem que ter? Pode ser a Constituição brasileira, boliviana, paraguaia, a Constituição alemã, a Constituição russa. O que todo texto constitucional ele deve ter como núcleo? Perfeito. Em cima. Isso. Forma de governo, divisão dos poderes. Que mais? Vá. Jogue duro aí, Cláudia. Vamos. Que mais? O que toda a Constituição deve trazer? Distribuição de competências. Aí foi bem. Garantias. Vou escrever aqui, ó, direitos fundamentais. E só um último tópicozinho aí. Toda a Constituição deve falar da ordem econômica e tributária. Como é que se arrecada dinheiro, como é que se distribui e tal. Então, todo texto constitucional, gente, todo texto constitucional tem que falar das formas de... Quando você diz assim, ó, Cláudia, forma de governo, divisão dos poderes... Verdade. Mesmo as constituições, Cláudia, de caráter mais ditatorial, outorgadas, elas têm relações de direitos fundamentais, só que são relegadas a um último ponto, a um último momento. Isso aqui é uma coisa ideológica, bacana. A Constituição Brasileira de 88, ela pegou o título Direitos Fundamentais, que na Constituição anterior era o penúltimo título da Constituição, ficava no finalzinho do texto constitucional, na Constituição de 67, e transformou em título segundo. Já começa com o artigo 5º na nova Constituição, que é a Constituição de 88, para já demonstrar que estava dando importância aos direitos fundamentais. Mas todo o texto constitucional, em regra, tem que ter as formas de aquisição e exercício do poder, como é que você adquire o poder, como é que você exercita, é a forma de governo, a divisão dos poderes, das atribuições, é dizer como é que o Estado ele vai se organizar, é dizer se nós vamos ter, no nosso caso, no Brasil, nós temos municípios, nós temos territórios, temos, vírgula, nós temos a possibilidade de criar territórios, apesar de não existirem mais, mas está previsto no texto constitucional, no artigo 18. Então, nós temos a existência de união, estados, temos municípios, temos territórios, possibilidade de termos, melhor assim. O texto constitucional, o núcleo é esse, pô. Isso é matéria constitucional, gente. Olha o meu frisar, viu? Matéria constitucional. Isso é conteúdo constitucional. A nossa tem direito de família, tem direito penal, tem direito de trabalho, tem fala sobre idosos, fala sobre crianças, fala sobre previdência.
A nossa Constituição tem assuntos tão variados que fez com que nossa Constituição fosse chamada de Constituição analítica. Ela não é sintética. Ela não é sintética, ela é analítica. Ela não é uma Constituição material, só aquele conteúdo ali, núcleo de toda e qualquer Constituição. A nossa Constituição, ela não é material, ela é formal, porque tem assuntos outros que adquirem forma de Constituição, apesar de não serem necessariamente assuntos constitucionais. Compreendeu o que eu disse? Apesar de não serem necessariamente assuntos constitucionais. Pois bem, e aí vamos a um dos núcleos da Constituição. Foi aí minha ponderação. Qual é o núcleo, um dos núcleos da Constituição? Entendermos distribuição de competências. Só que o assunto, na verdade, não é chamado somente de distribuição de competências. O assunto, colegas, é a organização do Estado. Como é que o Estado se organiza? Como é que ele se divide? Como estão as suas atribuições? O que é o Estado brasileiro? Eu vou lhes dar um norte aqui em artigos, viu? Nós estudaremos do artigo 18 até o artigo 37 da Constituição. Minto. Eu fiz aqui uma bobagem, que eu não poderia incluir o artigo 37. É artigo 18 ao artigo 36. Porque o artigo 36 é aquele que vai falar ainda sobre intervenção. Para vocês se organizarem direitinho aí no que eu vou falar para vocês. Isso. Então, ó, eu queria muito que vocês me dessem muita atenção nesses minutos finais agora, gente. Se vocês já tiverem estudado, vão relembrar isso, o que vocês construíram, como vocês construíram. Quem estudou pouco, quem viu pouco, aproveita para ver agora e tentar se organizar bastante nas ideias. Eu vou usar uma frase, inclusive, que é de Pedro Lenza. Apesar de não ser um fã de Pedro Lenza, eu reconheço que ele tem umas tiradas bem bacanas. Pedro Lenza, ele diz assim, ó, que a organização do Estado, na verdade, é você, ó, meu gesto, é olhar, segundo Pedro Lenza, o Estado, é você olhar o Estado de cima para baixo. O Estado está aqui, ó, gente, aqui embaixo, tá aqui o Estado, e eu olho o Estado de cima para baixo. Eu olho assim, ó, isso aqui, o Estado da Bahia. Eu vou diminuir o Estado da Bahia, está muito grande. Eu vou criar mais municípios. Ó, eu vou dar todas as atribuições para a União e para os municípios. O que sobrar vai para os estados. Ou dou todas as atribuições para a União e para os estados, o que sobrar vai para os municípios. Ou não dou atribuição nenhuma aos municípios, só dou atribuições à União e aos estados. Eu vou organizando, pô. Só que para organizar, gente, eu vou olhar sempre, ó, de cima para baixo. Eu vou escolhendo como eu vou fazendo a gestão aqui do Estado brasileiro. É isso que é organização do Estado. E a organização do Estado, e isso que eu estou verbalizando para vocês, se estenderá do artigo 18 até o artigo 36. Do artigo 18 ao artigo 36 é exatamente isso que eu estou falando. Compreenderam, gente? E como é que será feito isso? Eu queria que vocês, se possível, ou anotassem, ou tivessem aí um norte de raciocínio. O artigo 18 do texto de Constituição, ele vai falar sobre a República Federativa do Brasil e a composição. Ó, composição da República Federativa do Brasil. O artigo 18 vai dizer que a República Federativa do Brasil é formada aí por União, estados, Distrito Federal, municípios, e vai dizer que todos são dotados de autonomia. Essa autonomia, vou colocar essa palavra aqui, que ela é importante para nós, autonomia. Essa ideia de autonomia, olha aqui os termos, gente, significará autogoverno, autogestão, autoadministração. Para além desses termozinhos auto, vamos pensar assim.
Autonomia significaria dizer o seguinte, gente. Quem escolhe o prefeito do município são os próprios munícipes. Não é o governador que nomeia o seu prefeito. Então, isso é autonomia. Se quem escolhe o prefeito é o próprio município, são os próprios munícipes, isso é um exemplo de autonomia. Se é o próprio município que vai dizer como o dinheiro arrecadado no município deve ser gasto, isso também é autonomia. Ó, o dinheiro que nós arrecadamos aqui, eu vou reconstruir ou reformar uma praça, ou eu vou construir um posto de saúde, ou eu vou criar uma escola municipal. Quem vai dizer como o dinheiro vai ser gasto é o próprio município. Isso também é uma autonomia. Se eu vou criar cargos públicos no meu município, se eu vou fazer concurso para guarda municipal, se eu não vou fazer concurso para guarda municipal, como eu vou gerir cargos, funções, como eu vou escolher o prefeito, como eu vou usar o dinheiro dentro do município, isso é autonomia, gente. Compreenderam o que eu disse? A autonomia, como se fará, de quem é. Isso é ser autônomo. Com curiosidade. Antes de 88, os municípios não tinham essa autonomia, o que levava a um problema seríssimo, porque a União repassava dinheiro do governo do Estado, e o governo do Estado, o governador, repassava para os prefeitos, que tinham coligação com ele. O prefeito que não tinha coligação com ele não repassava recurso. Pô. Hoje o dinheiro cai direto nas contas do município. O município, a cidade, às vezes, é piquititica, pô. E aí, quando alguém diz assim, o pessoal lá naquela cidade está vivendo da prefeitura. Eu acho isso engraçado por um motivo. Prefeitura sequer tem personalidade jurídica, viu, gente? Eu vou mover uma ação contra a prefeitura. Ô, gente, não diz isso, tá bom? Porque se você move uma ação contra a prefeitura, você está movendo uma ação contra o prédio. Cadê o prédio? Onde é que está a prefeitura? Está ali, ó. Ali é o prédio da prefeitura, ali é o prédio. Você vai mover uma ação contra o prédio, a prefeitura? Você move uma ação contra o município. Tem personalidade jurídica. Você move uma ação, por exemplo, de mandado de segurança contra o prefeito. Inclusive, mandados de segurança são ações movidas contra agentes públicos. Você nunca move a ação de mandado de segurança contra a secretaria. Você move contra o secretário. Você não move a ação contra o Estado da Bahia. Você move a ação contra o governador, mandado de segurança, viu? É sempre contra o agente. E algo que não pode, não deve ser por nós esquecido, é de que a própria ideia de autonomia do município, autonomia do Estado ou da União, está regida no artigo 18. Algo bacana, e que eu vou, dentro de um pouquinho, falar para vocês, é como se formam estados, municípios e territórios. É o caminhar do artigo 18. E aí uma ênfase maior no artigo 18, parágrafo 4º, onde nós temos os requisitos de formação dos municípios. Pronto, a gente vai estudar o artigo 18. Estou apresentando a vocês, uma pausa, viu? A organização do Estado, que é que vocês vão estudar nesse tópico. Organização do Estado. Nós estudaremos como se formam os municípios, estados, o que é a ideia de autonomia. Artigo 19, artigo bobo, quase ninguém cobra esse tipo de artigo, mas ele serve como uma ideia principiológica. O artigo 19, ele nos apresenta a impossibilidade de termos diferenças entre os entes. Não pode haver um tratamento distinto entre estados, municípios, entre União. São vedações. O artigo 19 nos traz vedações. Um exemplo rápido. O Estado não pode subvencionar. O Estado não pode subvencionar igrejas, dar-lhes dinheiro, por exemplo, salvo situações de mútua cooperação. E aí começa a ser mais importante no artigo 20, gente. Desculpa, nesse tópico, organização do Estado. O artigo 20, vou escrever aqui, ó, fala dos bens da União. Já começa a esquentar, já começa a ir para o núcleo do nosso conteúdo. Quais são os bens da União? Uma sugestão minha é
São vedações o quê? Como assim? São vedações de condutas, de comportamentos, de proibição de distinções entre brasileiros. Por exemplo, um dos incisos diz, olha, não haverá preferências entre brasileiros. Ou, um exemplo, você não pode preferir o brasileiro de Feira de Santana em detrimento do brasileiro de Salvador. Como é que isso se daria com concurso público? Quando você faz um concurso público e exige que o cara ele tenha comprovação de residência em uma cidade, eu vou fazer concurso público em Serrinha, mas para fazer esse concurso você tem que mostrar que você mora em Serrinha. Traz o comprovante de residência. Exigir isso é criar preferências entre brasileiros e o artigo 19 veda isso, esse tipo de conduta. Entendeu, Vanessa? Bem, o artigo 20 fala sobre os bens da União. Quais são os bens da União? Sugestão nossa. Leia o artigo 20, porque cobram, viu? Exame de ordem e tal, sempre se cobra ali. Você vai muito por bom senso. No artigo 20, quais são os bens da União? Alguns deles eu vou comentar porque tem expressões pouco cotidianas. E aí, meu irmão, o núcleo do nosso conteúdo. Paulo, eu não entendi nada do que você falou antes, mas entendi tudo do que você falará sobre as competências do artigo 21 ao artigo 24. Meu velho, se você dominar o que o que são as competências dos artigos 21, 22, 23 e 24, você responde talvez 80% das questões relacionadas à organização do Estado. Entender esses 4 artigos significa entender boa parte do que virá a ser cobrado. Eu diria assim, ó, Paulo, você está dando uma aula de direito constitucional 1 ou 2, e está passando por um desses conteúdos. Beleza. Vou falar toda a teoria e tal, mas eu diria assim para o aluno, ó, gente, muita atenção no conteúdo do 21 ao 24º. 4 artigos são muito cobrados, são muito enfatizados, toda hora vocês serão exigidos por isso. E não são conteúdos ou conceitos difíceis de serem percebidos, não. É até bem simples. Mas é bom que você esteja atento. É aí que, quando se fala de organização do Estado, nós falaremos de conceitos de competências exclusiva, privativa, concorrente, comum, suplementar. E nessa relação comum, o conjunto de competências, e apesar de eu ter verbalizado aqui várias palavras, só são duas as competências. Ou a competência é legislativa, ou a competência é administrativa. Ponto. Guarda logo isso na cabecinha de vocês hoje. Ou a competência ela é legislativa, ou ela é administrativa. Ponto. Acabou, é o suficiente. Depois é que eu vou criando as subclassificações. Mas é entender isso primeiro. No Brasil, eu vou ter ou a competência para legislar, ou uma competência para administrar. Lá na frente, depois que o conteúdo acabar, aí eu digo assim, ó, competênciazinha, que é competência tributária, essa eu falo de maneira apartada. Mas o núcleo qual é, Paulo? Competência para legislar, competência para administrar. Entenderam? A gente fala de competências e o que eu estou falando aí são competências da União. Aí eu amo passando competência dos estados, dos municípios e territórios com o Distrito Federal. Cabe esse núcleo, vem intervenção. Intervenção é do artigo 34 ao 36, acabou esse núcleo de assunto, onde desse núcleo de assunto, o principal, artigos de 21 a 24. Tem muitos subtópicozinhos aí, mas o núcleo, gente, o que vocês precisarão dominar, repito, eu vou ser até chato nesse sentido, 21 ao 24. Depois, administração pública, a partir do artigo 37, caminhando por outros conceitos. Então, vamos lá, passo a passo. Do artigo 18, eu vou começar logo com um parágrafo que nos interessa, parágrafo 4º. Ixi, saiu aqui junto. Artigo 18, parágrafo, uma vírgulazinha. Botei um ponto. Artigo 18, parágrafo 4º. O que ele nos vai dizer? Ele vai nos dizer o seguinte, ó. Como se formam os municípios no Brasil? Eu quero que você tenha em mente o seguinte. Eu não vou ler o artigo, nem o parágrafo. Eu quero que você me escute. Depois, eu leio com vocês.
como é que se forma um município no Brasil? Escute bem, passo a passo aqui. Depois, no final, eu leio com vocês. Escute. Um município, gente, para se formar no Brasil, tem que seguir 4 passos. 4 passos. Tem um áudio ligado ainda. Vê aí, gente. Tá dando uns retornozinhos aqui. Vê aí. Ó, acabou. Acho que acabou. 4 passos para você criar um município. Não, ainda tá. Vou ver aqui quem é. Bom. Vixe. Não localizei logo, não. Para mim tá aparecendo. Eu acho que fechou agora o áudio. Não. Lara, tá com o áudio aberto, Lara. Lara tá aí? Lara Guerra. Aí. Show, Lara. Obrigado. Ó, o que é que existe? Isso. Como é que se formam os municípios? Eu dizia que nós temos 4 passos. Quais são os passos? Escute com bastante atenção. Eu tenho que ter um estudo de viabilidade municipal. Expressão. Estudo de viabilidade municipal. Segundo, eu tenho que ouvir a população diretamente interessada. Eu não posso simplesmente querer criar um município sem ouvir a população diretamente interessada. Eu vou ouvir a população por meio de plebiscito. Guarda o macete. Eu vou ouvir o povo. O povo é plebe. Então, se eu quero ouvir o povo, a plebe, plebiscito. Então, estudo de viabilidade municipal, vou ouvir o povo diretamente interessado por meio de plebiscito, e eu crio um município por lei do Estado. Quem vai criar o município é uma lei estadual, gente, não é uma lei federal, e não poderia ser, por óbvio, nenhuma lei do próprio município, porque o município não existe ainda. Então, estudo de viabilidade municipal, plebiscito, lei estadual fundando, criando o novo município. Só que essa lei estadual, ela só pode ser promulgada dentro de um prazo estabelecido por uma lei complementar federal. Vamos lá? É como se uma lei complementar federal nascesse hoje e dissesse assim: ó, gente, no Brasil, entre outubro de 2020 e junho de 2021, poderão ser criados novos municípios. Pronto. Então, a lei complementar estabeleceu prazo para a criação de um novo município. Uma lei estadual, publicada dentro desse prazo, estabelece um novo município. Eu terei ouvido, por óbvio, a população diretamente interessada, e o fiz por plebiscito. Mas para que tudo isso ocorra, eu tenho que realizar o estudo de viabilidade municipal. Meus colegas, por bom senso, o que é o estudo de viabilidade municipal? O que é o estudo de viabilidade municipal? É saber se o município que pretenda ser criado, perfeito, possui viabilidade econômica? Tem possibilidade de ascensão populacional? Ele tem perspectiva de crescimento? Entende? Cláudia e os demais. Ele possui perspectiva de evolução? Aí alguém aqui talvez já me pergunte: ô Paulo, diga jovem, é porque eu moro em uma cidade, ou eu sou vizinho de uma cidade, que eu não sei como é que ela se transformou em município. Por exemplo, alguém aqui conhece a segunda menor cidade da Bahia em população? Fica aqui do lado, pertinho de Camaçari, Candeias, de Mata de São João.
o município de Itanagra. Itanagra. Eu só vim conhecer Itanagra, que é a segunda menor cidade da Bahia em população, porque um dos meus melhores amigos, talvez um dos meus grandes amigos, Luiz Santana Dias, nasceu na zona rural de Itanagra. Aí você se pergunta, como é que uma cidade de menos de 4 mil habitantes passou pelo Instituto de Viabilidade Municipal? Isso, caminha lá. Como é que ela chega a ser vista como viável economicamente? Ó, gente, cuidado. Não é dizer assim, mas é a mesma cidade de 10 anos atrás, é a mesma cidade de hoje. Eu tenho aqui do meu lado Conceição da Feira, 30 quilômetros, 20 quilômetros de Feira de Santana, 30 quilômetros, depois um pouquinho de São Gonçalo dos Campos, mas que é um dos maiores polos avícolas do Norte e Nordeste. Só tem um probleminha. É um polo avícola, Conceição da Feira, mas que o dinheiro, a grande riqueza, não é distribuída pela população de Conceição da Feira. Ela fica centralizada em mãos de algumas famílias. Você não tem divisão ou pulverização de riqueza. Compreenderam, gente? A riqueza não se divide, não se multiplica. Está centralizada. Mas ali tem Banco do Brasil, tem Banco Bradesco, tem Caixa Econômica, você tem giro econômico muito alto dentro do município. Mas nós temos outras cidades, olha, com todo respeito, viu, gente? Eu estou falando aqui de cidades X, Y, eu estou com medo de ser mal visto por algum de vocês ou quem tem parente nessas localidades, mas não estou falando por mal não, viu? Por exemplo, quem é de Gavião, conhecem Gavião, gente? Rapaz, Gavião é desse tamanho. Eu falei, meu Deus, como é que Gavião passou pelo estudo de viabilidade municipal, pô? Gavião. Você tem aqui em Feira de Santana Humildes, que é muito mais rica, Humildes, do que muitas dessas localidades. Produz-se muito mais dinheiro. Eu tenho um bairro como Feira 10, com 10 mil habitantes, 12 mil habitantes. Eu tenho o Sim, hoje já se computa quase 50 mil pessoas na localidade do Sim, maior do que muitas das cidades da Bahia. Eu não sei explicar, gente. Apesar de ser professor de Direito Constitucional, eu não sei explicar como elas foram aprovadas. Os bastidores políticos são muito intensos, muito fortes, e conseguem fazer a aprovação. Outras se justificaram. Por exemplo, aqui em Serrinha, Barrocas pertencia à Serrinha. Se emancipou, município de Barrocas, e consegue gerar uma riqueza. Mas nada que seja assim também tão robusto, tão contundente, a ponto de nós falarmos de viabilidade econômica, viável aquela municipalidade. Diferente, gente, quando nós falamos de Luiz Eduardo Magalhães, ali você tinha um impacto econômico e teve um impacto econômico estrondoso. Compreenderam? Mas vamos lá. Como se cria um município? Estudo de viabilidade municipal. População diretamente interessada por plebiscito. E a lei criando esse município. Só que essa lei tem que ser dentro do prazo estabelecido numa lei federal, numa lei complementar federal. Compreenderam? Pois bem, vou interromper nossa aula aqui agora. Na quinta-feira, nós retomamos, gente, a partir desse tópicozinho aí, viu? O tópico relacionado à criação dos municípios, artigo 18, eu vou falar já de criação dos... Boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É Tâmara. Lorena? Tâmara. Hã? Tâmara, acho que a internet está ruim. Tâmara? Isso. Oi, Tâmara. Eu queria os links da aula passada. Sim. Eu tô
Eu estou só tendo algumas dificuldades para baixar no YouTube. Eu estou gravando, tendo algumas dificuldades. Mas como as aulas da noite e da tarde são idênticas e eu tenho também no celular, eu vou disponibilizar a da noite que eu tenho no celular. E vou baixando essas de vocês, viu? Tâmara? Deixa eu só responder aqui uma pergunta que também foi feita e eu acabei pulando, de Cláudia. Mas é política, professor. Eu conheço lugares com 1.000 habitantes que acreditam na emancipação política. É como se fosse algo sobre identidade. Verdade. Existe uma relação muito próxima bairrista, entenderam? E esse bairrismo leva essa relação afetiva. Tem uma expressão que a gente usa, Cláudia, telúrica, presa à terra, e que dá uma ideia, eu vou dizer assim, o ego fica às vezes inflamado. Essa ainda não. Essa aula de hoje, Cláudia, ainda vou dar para a turma da noite, entendeu? Só que a turma da noite vai evoluir um pouco mais, porque ela tem aula quarta-feira desse conteúdo, que já começa com distribuição de competências, e evolui mais do que vocês. E vocês, na quinta-feira, pegam desse tópico e vão se igualar ou passar um pouco. Compreendeu? Deixa eu ver mais alguma ponderação. Não. Pronto, agora eu saio do escritório e vou lá para a FAM. Gente, deixa eu interromper aqui a gravação. Um abraço para vocês. Obrigado mais uma vez. Saí correndo porque eu estava em audiência. Voltei para fazer essa aula. Fui só engolir. Tchauzinho, tchauzinho. Pronto, vou parar a gravação agora, gente. Grande abraço, viu?